Olá, graça e paz, tudo bem? Professor Netanias aqui, e o nosso assunto de hoje é sobre a importância da teologia no ministério pastoral. Quem sabe pregar, sabe também que existem habilidades que são indispensáveis para o ministério da pregação. Quem ainda não prega sabe que é necessário desenvolver algumas habilidades para que a pregação ela possa surtir o efeito desejado no momento em que ela está sendo executada. Uma outra informação, uma outra questão interessante que nós precisamos nos atentar é que Deus ele não escolhe os capacitados como condição sine qua non para essa escolha, ou seja, Deus não escolhe pessoas capacitadas simplesmente porque Ele depende disso. Não, mas Ele também capacita os escolhidos. Na verdade, Ele realmente capacita os escolhidos com a capacitação espiritual. Só que o pregador, tanto quanto o ensinador, ele não depende apenas dessa capacitação espiritual, que é o revestimento de poder, a habilidade de compreender as coisas de Deus e transmitir aos homens. Ele depende também de uma capacitação secular, de uma instrumentalização através de ferramentas que possibilitem ele na ministração da palavra do Senhor. E essa instrumentalização do pregador, da sua parte secular, da sua parte de habilidades, na sua parte de racionalização do conhecimento para criar a sua argumentação, é, de certa forma, responsabilidade da teologia. Por isso, o ministério da pregação deve estar muito atrelado ao estudo bíblico, ao estudo teológico, pois é através dessa compreensão, desse estudo, que o seu ministério pode crescer de forma responsável, de forma equilibrada e de forma impactante, contribuindo continuamente no crescimento da igreja e principalmente na expansão e na abrangência da palavra de Deus pelo mundo afora. Para nós entendermos melhor sobre o ministério, nós precisamos entender o que é o ministério. E entendendo os ministérios, nós entenderemos qual é a responsabilidade que temos diante dessa tarefa da pregação e do ensino. O ministério, ele é uma palavra que conota um grupo de pessoas responsáveis por determinadas áreas dentro da comunidade eclesiástica, dentro da comunidade cristã. É interessante quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, olha, Deus chamou uns para pastores, outros para doutores, outros evangelistas, outros para mestres. Ou seja, o que Deus está fazendo e Paulo está esclarecendo para nós é que dentro da igreja há ministérios distintos e dentro desses ministérios há grupos de pessoas chamadas para a execução daquela determinada tarefa que Deus deseja que seja executada. E dentro desses ministérios nós temos, claro, um ministério que se sobressai ou é interconectado entre todos eles, que é o ministério da pregação. A pregação é uma das primeiras obrigações, um dos primeiros ministérios estabelecidos por Cristo dentro do contexto da igreja. Quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Ou seja, a pregação é o ato concreto do ensinamento de Cristo, ou da ordem de Cristo, dizendo, ide e pregai, ide e evangelizai. É o levar a palavra àqueles que ainda não conhecem sobre a vontade do Senhor. A pregação e a ministração são dois aspectos fundamentais da vida do pregador, da vida do ensinador, da vida do ministrante. Enquanto a pregação ela trata mais exclusivamente de uma ação evangelística, a ministração ela vai tratar, dentro do contexto da igreja, de uma ação mais de comunhão, de levar o homem
que agora está evangelizado, que agora está consciente da sua situação espiritual, agora também ele já se converteu ao Evangelho. Na ministração, o pregador ele leva essa pessoa a ter uma comunhão maior com o Senhor, aprofundando assim o seu relacionamento com Deus. O interessante é que tanto o pregador quanto o ministrador dependem de uma camada mais profunda de conhecimento. Enquanto a ministração é uma camada mais profunda da pregação, o pregador, o ministrante, ele também depende desse aprofundamento na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, para que a sua ação possa trazer retornos mediante a pregação e a ministração da palavra do Senhor. Agora veja, um elemento interessante e essencial na vida do pregador é o sermão. E o que é o sermão? O sermão é uma ação de pregação, de exposição da palavra do Senhor de forma mais extensa e com muito mais profundidade. É normal, todas as vezes que nós vamos pregar um sermão, nós temos um esboço para aquele sermão, pois o esboço ele nos ajuda, nos auxilia a não esquecermos aquilo que havíamos programado, exatamente porque o sermão ele demanda um tempo maior e um aprofundamento maior sobre o assunto que está sendo ministrado. Amém? Agora veja, nós temos aqui alguns tipos de sermões que estão sendo expostos nesse artigo, e dentro desses sermões nós podemos destacar o sermão temático ou tópico, que é um sermão onde nós temos ali elementos ou itens referenciados sob um assunto específico. Nós temos o sermão biográfico, que é pregado a partir da vida de uma determinada pessoa, de um determinado personagem bíblico, extraindo dali lições para as nossas vidas. Também nós temos o sermão típico, que é um sermão relacionado a situações típicas da vida cristã, típicas da vida cotidiana e que precisam ser trazidos à tona com esclarecimentos a partir da palavra do Senhor. Temos também o sermão textual, que embora ele seja parecido com o temático, ele faz um caminho inverso. O temático ele parte do tema para os textos bíblicos, e o sermão textual ele parte do texto para um determinado tema fundamentado naquele texto que o pregador, o ensinador deseja expor. Temos também o sermão analítico, que é um sermão onde analisamos textos bíblicos de uma forma mais aprofundada. E também ainda o sermão expositivo. Ele é um sermão em que engloba começo, meio e fim de uma ideia, considerando inclusive o contexto daquela parte que está sendo explicada. O sermão expositivo é um dos sermões mais difíceis de ser pregado, porque ele exige uma análise até mesmo sintática, gramatical das palavras, por que as palavras estão como elas estão, o que elas significam no seu original, qual a ideia que o texto original traz para nós. Por conta disso, ele não é tão exaustivamente empregado nas pregações, nos ensinos dentro das nossas igrejas, mas é um sermão extremamente necessário de ser executado na igreja, pois ele traz para nós uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, mais aprofundada da palavra do Senhor. E temos também agora, por último, o sermão analógico, que é um sermão popular, mais popular, utilizando-se de metáforas, de analogias, simbologias. Podemos dizer que seriam os sermões que Cristo pregava através de parábolas e comparações. Então, esses são os sermões
que nós temos à nossa disposição. Claro que existem outros tipos de sermões, mas independente do sermão que você irá pregar, irá se utilizar, do tipo que você irá desenvolver, nós temos aqui a teologia como a auxiliar fundamental no ministério da pregação, pois um ponto em comum de todas essas formas de pregação e de ensino é o conhecimento. É impossível nós alcançarmos uma pregação excelente, uma habilidade excelente na pregação e no ensino, se nós não tivermos o conhecimento bíblico, teológico suficiente para que isso possa ser realmente executado. Ter o dom da palavra, o carisma, a habilidade da oratória são indiscutivelmente de grande importância, mas elas também não são suficientes se não houver o conhecimento bíblico aprofundado, pois é a partir do conhecimento bíblico que todas as outras estratégias, todas as outras habilidades, todo o seu esboço deve ser desenvolvido. Sendo assim, a teologia certamente é o caminho que levará você a uma pregação tocante, sensível e inspirada. Afinal, a verdadeira pregação é aquela que transforma a mente daquele que está ouvindo o sermão. Eu lhe convido a conhecer o Instituto de Teologia Logos e os cursos de teologia que nós estamos lhe oferecendo. Deus abençoe.